Ouvindo também. Tá. Ligou ao gravador. Ligou, né? Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar a reunião de hoje. Eu peço que todos fechem os seus computadores, os seus microfones. E assim vamos nos unindo num só pensamento, buscando nossa conexão com Deus, nos ligando ao Pai Maior, na certeza de que o nosso pensamento está unido a Ele, a Jesus, a todos os benfeitores que nos acompanham nesta noite. Pai querido, que cada um de nós receba nesse instante as vibrações de fortalecimento e de equilíbrio. Derrame as suas luzes sobre as nossas mentes, para que tenhamos a lucidez de compreendermos os ensinamentos das tuas leis que foram trazidas pelo Evangelho de Jesus. Sê conosco, Pai querido, que Maria de Nazaré, que Jesus, que toda a espiritualidade do céu possa nos fortalecer nesse encontro e que saiamos daqui dessa reunião com nossos corações abastecidos de fé, com a certeza de que Jesus está ao nosso lado, nos amparando, nos conduzindo no bem, e que temos essa condição de buscarmos, de estarmos com Jesus, se assim o quisermos. E em nome de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, damos por iniciada a nossa reunião de hoje, que o encontro com Jesus possa preencher os nossos corações. E desde já, envolvemos em vibrações carinhosas, de sustentação, o nosso companheiro Mário, para que ele nos conduza nas reflexões de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Hoje um tema interessante, porque muitas pessoas no meio espírita falam tanto espírito puro, pureza, e eu achei uma passagem muito interessante de Tiago, menor, dos 12 apóstolos, 2 eram Tiagos. E não sei por que um maior, outro menor, já procurei, mas não achei ainda a explicação. Uma passagem de Tiago menor com Jesus sobre pureza. Eu já chego lá. É que tem um texto que Joana de Ângeles passou através da psicografia do Divaldo, que está no livro Convite à Vida, e ela deixa uma lição exatamente chamada Convite à Pureza. Eu falei, poxa, encaixou. Então, ela diz assim, Joana, não importa o que fomos, também não importa o que fizemos, porque mesmo antes de fazer, mesmo antes de ter sido, Deus já nos perdoou. Por que Deus já nos perdoou? Porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele nos ampara. Nós é que às vezes esquecemos de buscar o amparo junto a Deus, junto a Jesus. E mais que isso, Deus nos espera no tempo que for preciso para um dia retornar a Ele. No Espiritismo sabemos que o retorno a Deus é atingir a pureza em espírito, né? Tornar
espírito puro. O caminho é Jesus. Então, Deus deixa para nós algumas leis que são sábias e eternas. E toda vez que nós nos desviamos dos caminhos de Deus, dos caminhos que Jesus nos ensinou, essas leis agem. E ao agir, nós paramos para pensar: por que acontece isso comigo? Por que estou vivendo isso? Por que passo por essa situação? É o caminho de volta. Porque toda vez que acontece alguma coisa que não gostamos, que não queremos, é uma sirene que toca, chamando a nossa atenção, despertando em nós a atenção. É quando aquela voz interior, voz íntima, às vezes aparece e diz assim: não faça isso, você vai se dar mal, evite aquilo, é problema. E às vezes nós não ligamos para essa voz e fazemos e nos damos mal, e de fato não era a melhor escolha, não era a melhor opção. Essa voz íntima tem um nome, chama-se consciência. Cada um de nós possui a sua consciência. Ela que nos alerta para as situações, ela que nos chama a atenção quando desviamos o caminho, ela que nos convida à oração, que nos convida à meditação, ao repouso, aos cuidados físicos, mentais e espirituais. E todos nós temos. E para cada um de nós, o despertar da consciência acontece ou aconteceu num tempo diferente. Fato que a maioria da população no mundo ainda não despertou a sua consciência. Por isso nós vemos tantas coisas acontecerem e nos chocarem, né? Entre pessoas, com o meio ambiente, diferentes situações que estão acontecendo. Mas o que Joana chama a nossa atenção é: por mais perdida que esteja uma criatura, por mais desviada do rebanho, como ensinou Jesus, o rebanho e um pastor, por mais desviada que esteja, nunca essa criatura estará longe dos olhos de Deus. Nunca. Por maior atrocidade que tenha cometido, por maior barbaridade que tenha sofrido, Deus mantém sempre seus olhos sobre cada uma das suas criaturas. Ele, como pai, não perde seus filhos de vista. E nós sabemos que aqueles bons pais, boas mães, nunca perdem seus filhos de vista. Estão sempre atentos. E por maior que seja a distância física, estão sempre juntos no pensamento, nas orações, estão sempre juntos nas trocas de energias, nas mais doces e sublimes energias, para que possamos fortalecer uns aos outros. Então, Deus, na amplitude, né, incomparável com a de um pai na terra, por que ele se distanciaria? Então, nenhum de nós deve se sentir abandonado por Deus. E às vezes ouvimos pessoas dizerem isso, né? Deus me abandonou à própria sorte. Deus não existe porque estou passando por tudo isso. Às vezes os compromissos são muito pesados, são muito duros, são difíceis. E, de fato, algumas pessoas acabam não aguentando. Mas, se lembrar do que Jesus prometeu, poderia aliviar. Ele disse: quando o fardo estiver pesado, quando os compromissos estiverem exigindo muito de você,
venha até mim. O meu jugo, o meu fardo é leve, eu vos aliviarei. Não é que ele vai carregar e resolver os nossos problemas. Nós iremos resolver, mas ele vai nos dar força e, sobretudo, através dos ensinamentos dele, o caminho. O caminho para que possamos resolver um a um cada problema desses. Então, o que queremos dizer através de Joana de Ângeles? Que por mais coisa errada que tenhamos cometido, se é que cometemos, não devemos nos cobrar. Por que não devemos nos cobrar? Não devemos nos cobrar porque Deus já reconheceu o nosso desvio e, consequentemente, já nos perdoou. Se Ele nos perdoou, o que nos incomoda somos nós mesmos. É a nossa cobrança interior, é a nossa consciência nos marginalizando, nos torturando, fazendo com que venhamos a sofrer. Então, não nos cobremos. É o contrário. Se descobrimos algum passo mal dado, alguma ação que não deveríamos ter tomado, algum pensamento errado, vamos buscar a prece, porque a prece nos eleva a planos superiores. E através dessa elevação, por meio da prece, nós vamos receber do plano devido, do plano superior, a força, a coragem e a sustentação. E com a força, a coragem e a sustentação que esses bons amigos do plano espiritual nos dão, nós vamos encontrar o caminho, o jeito, a forma de corrigir, seja lá o que for. Então, cobrar só vai nos afundar. Torturar por alguma coisa que não devia ter feito só vai nos afundar. Esse não é o caminho. O caminho é a prece, é a força, é buscar esse fortalecimento, é buscar a coragem, porque precisamos coragem para consertar uma palavra maldita, uma palavra desferida contra alguém que tenha machucado, às vezes na alma, a criatura. E precisamos ter humildade e coragem para ir até essa criatura e consertar. E como é difícil abaixar esse orgulho para chegar humildemente até a criatura e reparar. Então não devemos nos cobrar. As coisas estão feitas, ou bem ou mal estão feitas. Se estão mal feitas, busquemos na prece a coragem e a força para ir resolver, para ir modificar. As nossas vidas são como são. Nascemos na família certa, casamos com as pessoas certas, constituímos outras famílias certas, tudo muito bem planejado, conforme várias obras espíritas mostram para nós, além da codificação. Mostram que os laços que nos unem são de longas e longas jornadas e que é só um reencontro. E às vezes no meio do reencontro há pessoas que nós precisamos descobrir o jeito de olhar o seu lado bom e não criticar e não agravar uma situação, uma relação. Então a força pela oração nos encoraja a trabalhos melhores, a palavras melhores. Jesus disse: não é o que entra pela boca que condena o homem, que mata o homem, mas é o que sai, porque o que sai das construções que nós fizemos, boas ou ruins. Se saem palavras pesadas, indesejadas, que conflitam,
é um alerta para olhar o que estamos alimentando os nossos corações. De que forma estamos alimentando os nossos corações. Os nossos caminhos somos nós quem fazemos. Nós temos inúmeros, incontáveis exemplos na vida, não só no meio espírita, mas no meio humano, e não só em São Paulo, no Brasil, mas em inúmeros países, nós vamos encontrar os mesmos bons exemplos de pessoas que superam situações extremamente adversas e conseguem ainda cativar e envolver as pessoas em clima de paz e harmonia. Filhos que são perseguidos pelo pai ou pela mãe ou pelos dois, filhos que são abandonados, pais que são maltratados pelos filhos desde a infância, empregados que são torturados, patrões que são lesados, todos os meios, em todos os cantos, e vemos as pessoas produzirem o bem. Porque a consciência aflorou de tal forma que essas pessoas compreendem que o mal, quem está fazendo não é ela. E ela agradece, como Francisco de Assis. Francisco de Assis agradecia sempre a pior situação, porque ele dizia: agora eu estou nos braços do Senhor. Ou eu confio nele, ou a minha fé é tão grande, ou eu vou entrar em desespero. E as situações mais adversas que ele passou, ele dizia, principalmente ao Frei, que o acompanhava muito, ao Frei Leão, e ele dizia: estamos na verdadeira alegria, pois só dependemos do Senhor. Então, os obstáculos da vida são para exercitar o nosso aprendizado, são para mostrar para nós mesmos até onde vai a minha fé, até onde eu acredito que aquilo é só uma prova e não é o fim. Para eu ver até onde eu, como cristão, como espírita cristão, confio no plano espiritual, em Jesus, em Deus. Até onde? Ou eu ligo correndo para que alguém me ajude, porque eu estou sendo perseguido, eu estou abandonado. Ninguém, nem um ser criado por Deus fica abandonado por ele. Nem por ele, nem por toda a estrutura espiritual que ele organiza no nosso planeta Jesus, no nosso país Ismael, na nossa casa, o nosso mentor, e cada um de nós com o seu mentor, e em cada trabalho com outro mentor. É muita proteção. Dizer que está abandonado é uma fé muito fraca, menor do que a do grão de mostarda, que disse Jesus. Porque do tamanho do grão de mostarda, nós resolvemos qualquer problema, qualquer obstáculo, qualquer situação ruim. Enfrentamos com coragem. Mas é menor do que o grão de mostarda, porque precisamos de ajuda. Dizemos estar abandonados e não estamos. A cada manhã, uma das lições mais bonitas em filosofia é o sopro da vida. Aquele que Moisés escreve quando Deus assopra as narinas de Adão, feito do barro, e ele passa a ter a vida. E os filósofos estudaram tanto isso. Tales de Mileto quebrava a cabeça porque ele achava que a vida vinha da água, porque ele leu a Gênesis, onde Moisés fala muito que da água veio para a terra, toda aquela estrutura que já estudamos. Mas Anaxágoras, Anaximandro, os discípulos de Tales diziam, não, ela vem do ar.
Porque as pessoas morrem quando perdem o ar dentro do pulmão. Foi uma teoria filosófica. E, de fato, quando desencarnamos, nem o ar levamos, porque é o último suspiro. Então, se Moisés fala do sopro da vida, o primeiro respiro, quando nascemos, e os médicos ainda dão uma forçadinha para a gente inspirar mais ainda, né, através do choro. Mas quando desencarnamos, até o ar fica aqui. Seguimos só. Nem o ar. Então, a cada manhã, ao inspirar, eu acho uma simbologia muito bacana. Eu não estou inspirando mais por inspirar. É a minha primeira inspiração do dia, que ela seja repleta de coragem, de força, de paz, que eu possa impregnar o meu ser por esse símbolo, claro que é só um símbolo, para atrair a minha mente para as coisas boas. Para que quando levantar, eu já me sinta pronto para mais um dia, agradecendo por ter aquele dia inteirinho para viver. Quantos espíritos desencarnados gostariam de estar juntos, vivendo nas nossas condições ou até em situações mais sofridas, porque sabem do progresso que é estar encarnado, que é estar nesse corpo vivo. Então é o começo para fazer as coisas boas, para consertar aquelas que não estão boas, com coragem, com determinação. Por quê? Porque a vida, o estar encarnado, é oportunidade, mas não é uma oportunidadezinha. É oportunidade da redenção, de redimir os desvios de outras vidas. É a oportunidade de reaproximar, através dos ensinos de Jesus, das pessoas que nos são mais difíceis. É a oportunidade de olhar para a vida com os olhos do isso não está bom porque eu preciso consertar. Isso precisa dos meus braços, isso precisa da minha palavra, isso precisa da minha atenção, isso precisa da minha oração. Esse é o despertar, esse é o caminho redentor que o Cristo nos ensinou. E isso, como diz Joana, resume o progresso moral. E aprendemos no Espiritismo que o progresso moral que nos leva à pureza. Então esse é o convite à pureza, é estar encarnado, aproveitando todas as oportunidades, todos os momentos, por mais difíceis que sejam. Ah, você não tem o filho que eu tenho. Talvez eu não precise dessa lição. Ah, você não tem o pai que eu tenho. Ah, você não tem o emprego que eu tenho. Todo pai, todo filho, todo emprego, tudo na vida tem muitos lados bons. Precisamos só descobrir. Porque como será que os outros nos veem? Como pais, como filhos, como trabalhadores, como donos de empresa? Como será que nos veem? Então, aproveitemos essa oportunidade de estar encarnado. Porque Joana de Ângeles diz, a doença, o local de trabalho, a família e outros tantos lugares ela cita, cada um desse lugar é a oportunidade de progredir moralmente. As pessoas, hoje estava estudando um pouco de Isaías. Isaías profetiza que vai chegar um momento que não é o dinheiro que vai mais preencher o espaço das pessoas, não é mais as propriedades que vão preencher o conforto, a alegria, a vida das pessoas. Haverá um espaço vazio.
E o que é o espaço vazio? O espaço vazio é você não ter uma pessoa para ligar e contar os seus problemas. O espaço vazio é não ter uma pessoa que te ligue no seu aniversário. O espaço vazio é não ter uma pessoa que você queira rever, ou que queira rever você. Esses espaços vazios nós não podemos permitir. E quantas pessoas conhecemos e já há algum tempo sequer ligamos. Vamos aproveitar a oportunidade da vida. Não vamos fugir dos problemas, das situações que nos incomodam. Antes de fugir, vamos resolver, porque a fuga só aumenta o problema. A pessoa ficar pensando sempre no mesmo problema, na mesma situação, o tempo todo, não resolve e agrava o seu psiquismo. Traz doenças. É enfrentar. Nem que a solução seja bem devagar, bem demorada. Dentro dessa lição, tem uma passagem dos 12 apóstolos, então 2 tem o nome de Tiago, não sei porque um é maior, outro é menor. Essa passagem é com Tiago menor. Tiago menor talvez tenha sido dos 12 o mais intelectual dos discípulos de Jesus. E essa intelectualidade dele, ele já tinha estudado Hermes, o 3 vezes grandes, o Trimegistro, é um grande espírito que passou aí há milhares de anos atrás. Ele já tinha estudado também muito dos saberes da Índia, de Furri. Eu só fui conhecer Furri por causa de Kardec. Um grande pensador, um grande filósofo chinês. E ele havia estudado Tiago Menor, então, esses vários livros de sabedoria para aquela época. E ele buscava a pureza. Ele queria saber como chegar à pureza. Então, ele era um pescador também, e nas horas de folga do trabalho, nas horas que não estava em reunião com Jesus e os outros discípulos, ele buscava nessas literaturas um aprendizado. Certa vez, depois de cumprir o seu trabalho na pesca, já em casa, feito o seu asseio, tomado banho e ter se alimentado, já era tardezinha, ele saiu, era uma tarde de verão, para tomar aquele ar gostoso do final de tarde de verão, ainda mais ali, uma região de mar, de praia, o Mar da Galileia. Saiu. Aí encontrava um no caminho, cumprimentava, conversava um pouco mais com o outro, e foi. Em determinado lugar, algumas pessoas traziam, não tinha cadeira de roda naquela época, traziam numa maca uma mulher que tinha uma coberta da cintura para baixo. E ela viu Tiago e disse, leve-me até ele. Ela, eu sei que você é um dos seguidores do filho do carpinteiro. Cura-me. Eu não ando. Tiago levou um choque primeiro com aquela situação. Olhou para a mulher e ela pediu mais uma vez, com a voz mais potente. E ele olhava para ela naquela situação do o que eu faço, como eu faço, de que jeito. E ela, a terceira vez, já com o tom da voz mais alto, mais sentido de dor, pede que ele a cure. Tiago levanta as mãos para o céu, depois as impõe sobre a mulher. E quando vai começar a falar, bom, a multidão toda, a essa altura, estava em volta ali. Todos que passavam, que estavam nos comércios,
já estavam rodeando Tiago e aquela mulher sentada sobre a maca. Quando ele vai falar, ela tira a coberta, levanta e diz: viram como ele é um impostor? Como todos eles que seguem o carpinteiro são impostores? Vocês me conhecem, eu sou a dona da hospedagem do outro lado da rua. Nunca tive nenhum problema. E ele ia me curar. Curar do quê? Houve um pequeno tumulto, mas um vozerio, acusando o Tiago, xingando o Tiago, ofendendo o Tiago, humilhando o Tiago. Os mais exaltados achavam galhos pelo chão, atiravam em Tiago pedras pequenas que tinha ali, atiravam em Tiago. E Tiago não sabia o que fazer. Abaixou a cabeça e foi andando. E a mulher gritava coisas difíceis para qualquer um de nós suportar, tamanha humilhação. E ele andou pela beira do mar, pensando, poxa, eu estudo desde cedo, procuro saber as coisas boas, viver as coisas boas, me interesso por tudo que o mestre ensina, procuro viver tudo que o mestre ensina. E passo por uma situação dessa e andando pela praia. Deu o horário, eles tinham um encontro aquela noite com Jesus, os 12 e Jesus, que cada reunião era na casa de um. Naquela noite eu não lembro quem era a casa do o discípulo que recebia a turma. Mas eu lembro de ter estudado que foi Pedro quem fez a prece inicial. Foi uma prece inicial de abrir um canal direto com o plano superior. Foi uma prece que a todos envolveu, relaxando, harmonizando, tranquilizando. Menos Tiago. Mal acompanhou a prece, apesar de esforçar-se. Apesar de todo o seu esforço, ele não acompanhava a prece. Por quê? Porque o seu coração estava ferido. A sua alma estava ferida. E ao terminar a prece, aqueles breves segundos, todos perceberam que Jesus não tirava os olhos de Tiago, menor. E Jesus disse: Tiago, meu filho, o que incomoda o teu coração? Que angústia traz do teu episódio? Tiago, o escândalo é preciso que aconteça. Mas, quando nós não fazemos o escândalo, nós não temos compromissos. Mas sofremos o escândalo, às vezes, mesmo com toda a atenção que você tinha, toda a vigília que você tinha, você esqueceu da oração. Tiago, naquele momento, você estava bem preparado, mas sem força. Você não tinha sustentação. E a situação te arrastou. Você deveria ter feito uma prece antes de qualquer movimento. Você estaria amparado, porque o Pai ampara a todos. Como Joana disse no início, agora há pouco que eu falei.
E Tiago foi recebendo a instrução e percebendo que, de fato, faltou a oração naquele momento de desafio e que todos nós passamos. Às vezes, confiamos demais na nossa fé, mas não temos a força moral para enfrentar. Então, precisamos da humildade e elevar o pensamento em prece, para que bons espíritos nos auxiliem, nos ajudem a encontrar a palavra certa, a encontrar a atitude certa. Então, Jesus disse, mas o que você procura? E Tiago disse, a pureza. Já li, reli, estudei, reestudei. Como eu chego à pureza? E disse Jesus, enfrentando situações como essa, situações totalmente adversas, em qualquer lugar onde você esteja, e aprendendo em cada lição dessa a superar sem criar mais conflito, a superar sem aceitar a provocação, compreender na situação o aprendizado que ela te passa. Assim, de aprendizado em aprendizado, você vai acumular os ensinamentos necessários para o fortalecimento, para atingir a sabedoria e chegar à pureza. Tiago, ninguém chega à pureza sem enfrentar obstáculos. Os obstáculos são as provas que damos a Deus daquilo que aprendemos. Estamos diante dos obstáculos, semeando a paz, a harmonia, distribuindo o amor, a coragem, ou estamos disseminando o ódio, o julgar, o punir, o desrespeito a si mesmo e ao próximo. E Tiago recebia tanto de Jesus, do magnetismo e das palavras, da força moral das palavras, que ele ficou tonto. Houve um intervalo no encontro deles, para depois prosseguir. Tiago tentou levantar, mas estava tonto. E os outros discípulos vieram até Tiago. Mas o que te aconteceu? Então nós vemos os outros discípulos preocupados com o que tinha acontecido com Tiago e não absorvendo o conteúdo moral da lição que Jesus passou. E esse conteúdo moral é para nós buscarmos sempre, sempre. Não tem limitação, é quantas vezes quisermos ao longo do dia. A oração. A oração que vai aliviar o nosso pensamento, o nosso coração, que vai nos dar força, que vai nos impulsionar para seguir adiante. Isso é mais importante do que as coisas acontecerem. Sofreremos calúnia, sofreremos injustiça, sofreremos perseguições, porque assim está escrito e dito por Jesus. Só nos abateremos se a nossa fé oscilar. Só cairemos se não recorrermos à oração. Então, a pureza, o caminho para se chegar à pureza, para se chegar a espírito puro, ele é feito de provações. Provações que no planeta Terra já estão por terminar, porque estamos entrando em mundo de regeneração, onde as maldades mais grotescas deixarão de existir. Os espíritos já revelaram isso, a codificação está aí mostrando para nós, principalmente no livro A Gênese. Os momentos ainda serão um pouco confusos, mas em breve, em poucos anos pela frente, a Terra será outra.
será um planeta sem tanta dor quanto é hoje, e nós vemos em todas as formas, todos os cantos, no planeta inteiro, essas dores. Isso já está por terminar. Nós que estamos nesse trem do tempo, nesse espaço final, nessa reta final, o que Jesus espera de nós? Que semeemos a paz, a concórdia, que saibamos suportar as adversidades sem nos culpar, sem nos derrotar, porque somos espíritos criados pelo mesmo Deus e amparados eternamente por Ele. Eternamente Deus irá nos amparar. Nós que precisamos bater a porta dele. Porque ele já está sempre conosco. Mas se nós não abrirmos a porta, ele não entra. Se tiverem alguma questão, é só colocarem. Se não, muita paz a todos e que permaneçamos assim até uma próxima oportunidade. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando, em relação à prece durante o dia, ou quando está em algum momento difícil, né? Muitas vezes, vamos dizer assim, a pessoa pode não recorrer a uma prece, uma oração, mas se lembrar de alguma canção, por exemplo, eu considero já que se recorre a uma prece, a uma forma de prece, porque acho que era Santo Agostinho que dizia que quem canta reza 2 vezes, né? Então, eu tento sempre fazer nesse sentido, às vezes eu não faço uma oração, mas eu lembro de alguma música que alivia, que dá um ânimo, e aí eu consigo acalmar, serenar e tocar o barco em frente. Eu acho que é uma forma que eu vejo assim da prece também. Olha, a prece é cantar, a prece é sentar na frente do mar e interagir com a natureza. É uma prece. É olhar um pássaro, uma flor, tudo é prece. Ou alguém já esqueceu da prece do Zé? Oi, Jesus, eu sou o Zé. É uma prece. Quando ele desencarnou, oi, Zé, eu sou Jesus. A prece não são palavras e mais palavras. Gozado que isso já foi ensinado no século 7, 8 antes de Cristo, quando Isaías revela: o Senhor não gosta de palavras, preces longas. O Senhor não liga para sacrifícios, para incenso. Ele quer a verdade do coração. E às vezes a nossa cabeça está tão tumultuada que o melhor mesmo é cantar. Porque a letra sai, a palavra vai harmonizar o teu entorno, desde que seja uma boa canção. Eu recorro muito ao hino dos aprendizes em diversas situações. Eu não vejo oração, assim, eu me identifico muito, ele é muito forte. Foi feito em momentos difíceis pelos cristãos da primeira hora, dentro de cemitérios, em catacumbas, para se protegerem, para terem força para um fortalecer o outro. O hino dos aprendizes é um negócio fantástico, fantástico, de ligação com o plano espiritual superior. Mas há muitas preces, há músicas mesmo, popular, com letras fantásticas. Às vezes não conseguimos ler um trecho do Evangelho, mas se conseguirmos cantar, é o grande passo para quebrar a ligação que nos enfiamos aí. Porque nós que procuramos sair fora da harmonia e encontramos. Então, a música, ver um quadro, ver uma obra de arte, uma escultura, o mar, o jardim, o pássaro,
tudo é harmonizar com o bem, com a paz, com a serenidade. O que não podemos é nos sentir mal e ficar sentindo o mal, achando que é o pior dos piores. Você não sabe o que eu estou sentindo. Nem quero saber mesmo. Muda, vira, tira esse disco e põe outro disco. Não é nem vira o lado, joga esse fora e põe outro. Porque esse do outro lado pode ser pior. A prece, melhor ensinamento é o do Zé. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Ele se ligava a Jesus. Quantos matutos a gente já conheceu na vida? Nós vamos para Ubatuba, às vezes vejo os pescadores. A prece deles é tão da alma, mas é tão da alma que eu sinto vergonha. Tem as crendices, mas você não pode olhar isso. Você tem que olhar a consciência e o coração. Eles agradecem a Deus os peixes que tem no mar. E as pessoas que estão se divertindo reclamam porque o tempo está assim ou assado. É uma diferença moral muito grande, de humildade muito grande. E nós temos tudo isso. Só precisamos calibrar o nosso olhar para valorizar. Para valorizar. Mas eu vejo as pessoas se degladiando, encarnado, só de estar encarnado. Você está encarnado no lugar certo. Não adianta reclamar disso ou daquilo, ou do que você quiser reclamar. Vai viver a 50 abaixo de zero, com neve de 1 metro. Ou então vai lá em Cuiabá, 48 graus, 38 à meia-noite. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com tudo certo. Não tenho culpa. O expositor de vocês sou só eu. Vocês podiam estar com o Divaldo. Mas é o que vocês merecem. Por que falar assim? Porque nós temos que orar sempre as coisas com humildade. Todo mundo é importante. Não é pelo que é na matéria, mas é criado por Deus. Se eu não valorizar o próximo, eu estou desmerecendo quem o criou. Olha que encrenca. Não tem acima. Quem criou e eu desvalorizar, não posso. Não posso. Então, a prece, gente, fiquem no simples, do coração. E esse ensinamento já vem de Isaías, tá? Diz Isaías assim: disse Deus, as reuniões longas me cansam. As palavras que vocês usam me aborrecem. Vocês estão sacrificando animais para me agradar. O que me agrada é consolar quem ficou viúvo ou viúva. O órfão, o abandonado no asilo, o que sofre chagas cruéis. Isso me agrada. Não oferendas para mim. Eu nunca pedi oferendas. O que eu vou fazer com oferendas? Mas consolar um filho meu, isso me agrada. Então a prece é assim. Sabe, eu acho que nós não temos nada que pedir a Deus, a não ser força, coragem e sustentação. Porque pedir as coisas que às vezes a gente vê as pessoas pedirem é meio que vazio, né? Prova é para ser feita. Dura, porque se a prova é dura,
é porque grande é o Espírito. Ou alguém quer passar a prova de Jesus, de Pedro, João Evangelista, depois como Francisco de Assis. Ou alguém quer passar pelos caminhos de Judas, ou de Paulo. A nossa é bem pequenininha. As nossas preces, quanto mais sinceras, melhor. Quanto mais curta, mais sincera, mais verdadeira. Melhores sairemos. Preces decoradas, palavras bonitas. Não traduz. Não traduz. Um exemplo de preces bonitas e curtas era o Chico Xavier. Um exemplo de empolgação nas preces é o Divaldo. O Divaldo se transforma numa prece, você vê ele alçar lugares mais elevados. São exemplos. A gente pode sentir uma prece curtinha. Às vezes podemos até estender, porque depende da sinceridade da prece. Não se preocupe. Talvez um dia a gente deva falar de prece, hein, Mônica? Brevemente. Se não tiver mais pergunta, eu vou desligar o microfone, senão eu vou ser cobrado pelo ICMS. A Rita já está me dando um cartão vermelho aqui, que nós temos Evangelho no lar. Então, nós só temos a agradecer a Deus, não é? O momento desse encontro, do aprendizado, dessa paz que nós sentimos nesse momento onde nos transportamos ao mar da Galileia, onde nos colocamos na posição de Tiago, caminhando nas areias, angustiado, e nos vemos agora recebendo o abraço de Jesus, dizendo: levanta e anda. Senhor, que nós tenhamos essa coragem de aceitarmos os desafios da vida, de reconhecermos que somos capazes de superar os obstáculos, porque estamos com você, Jesus. Que as bênçãos de Maria Santíssima, de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, de Deus, o nosso Pai, continue amparando a cada um de nós, iluminando o nosso caminho, conduzindo as nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus permaneça em nossos corações. Obrigado a todos, boa semana, muita paz e que possamos permanecer assim até a próxima semana. Boa noite. Obrigado pela aprendizado. Muito obrigado. Boa noite, obrigada pela companhia.